Imagine viver uma vida inteira em uma cidade e descobrir, por acidente, que debaixo do seu piso existe outra cidade inteira, quilômetros de corredores, quartos, túneis e câmaras que ninguém sabia que estavam ali. Foi exatamente isso que aconteceu em 1963, quando um morador da Capadócia derrubou uma parede durante uma reforma e deu de cara com um buraco profundo que descia para a escuridão. O que ele encontrou não era um porão, nem uma caverna natural. Era a entrada para Derinkuyu, a maior cidade subterrânea conhecida da humanidade. Uma obra de engenharia tão complexa, tão ampla e tão inesperada que até hoje arqueólogos tentam explicar como e por quem ela foi construída. Quando as primeiras equipes desceram pelos túneis, perceberam algo chocante. Aquilo não era abrigo improvisado, não era esconderijo apressado. Era uma cidade completa, planejada para sustentar milhares de pessoas por meses, talvez até anos. O mundo moderno ganhou, de repente, um portal para um passado impossível, um testemunho silencioso de uma civilização que cavou seu próprio mundo sob a terra. Derinkuyu não é apenas grande, ela é arquitetonicamente impossível para o período em que deveria ter sido construída. Até hoje, foram identificados cerca de 18 níveis subterrâneos, dos quais 8 estão abertos ao público. A profundidade estimada chega a 85 metros, algo equivalente a um prédio de quase 30 andares, para baixo. Os corredores têm padrões que lembram engenharia militar, com passagens estreitas projetadas para defesa, câmaras de redistribuição de peso para evitar desabamentos e galerias construídas com precisão surpreendente. Os túneis seguem trajetórias suaves, com ângulos quase perfeitos, mesmo em trechos onde qualquer desvio natural deveria ter desviado a obra. A pergunta inevitável surge: como um povo sem máquinas modernas, sem dinamite, sem luz elétrica e sem ferramentas avançadas conseguiu escavar, ventilar e organizar um complexo desse tamanho? E mais, por que faria isso? Os arqueólogos evitam especulações ousadas, mas a verdade é simples. Derinkuyu desafia o conhecimento convencional sobre a capacidade tecnológica dos povos antigos. É como se estivéssemos observando a obra de uma engenharia que não deveria existir. Uma das descobertas mais impressionantes de Derinkuyu é o seu sistema de ventilação. Em um ambiente subterrâneo profundo, onde a falta de oxigênio deveria ser fatal em poucas horas, os engenheiros do passado criaram um conjunto de mais de 50 dutos verticais que levam ar fresco a todos os níveis. O poço principal tem quase 60 metros e funciona simultaneamente como fonte de água e como exaustor natural, um feito que demonstra conhecimento empírico avançado de circulação de ar. Se milhares de pessoas realmente viveram ali em períodos de guerra ou perseguição, elas não morreriam sufocadas. O sistema foi tão bem planejado que continua funcional até hoje. Os arqueólogos chamam isso de arquitetura intuitiva, mas a palavra intuição parece pequena demais. Sistemas de ventilação assim não surgem por acaso. Eles exigem cálculo, experiência e uma compreensão profunda do comportamento do ar em ambientes fechados. Isso abre espaço para uma pergunta incômoda: essas técnicas foram desenvolvidas ali, ou herdadas de uma tradição ainda mais antiga que se perdeu? Ao contrário do que muita gente imagina, Derinkuyu não era apenas um esconderijo temporário. Ela foi projetada como um ecossistema fechado, capaz de sustentar uma população grande por períodos longos. Há cozinhas com câmaras de fumaça discretas, áreas de convivência, depósitos de comida, estábulos, poços, vinícolas, prensas de óleo, escolas e até uma igreja com teto em abóbada. A presença de dormitórios coletivos indica que não estamos falando de pequenos núcleos familiares, mas de comunidades inteiras que migravam para o subterrâneo quando necessário. Mais intrigante ainda é a organização social implícita no layout: câmaras de tomada de decisão, áreas de controle de acesso e passagens estreitas onde apenas uma pessoa passa por vez, perfeitas para a defesa. Derinkuyu era uma cidade funcional, planejada para longos períodos de clausura. E se foi construída para isso, significa que o povo que a criou tinha inimigos poderosos, ameaças constantes, ou memórias antigas de um perigo que justificava tamanha obra.
Um dos elementos mais fascinantes da cidade são as portas circulares de pedra, discos gigantes de cerca de 500 quilos usados para lacrar corredores estratégicos. Elas se movem por canais esculpidos na própria rocha, permitindo que uma única pessoa consiga rolá-las e fechar uma passagem inteira. Essas portas transformam Derinkuyu em uma fortaleza subterrânea. Se invasores entrassem, seriam forçados a seguir caminho por túneis estreitos, enquanto os defensores controlariam as rotas do interior. Essa engenharia de defesa não é comum para povos antigos da região. Na verdade, ela sugere experiência prévia com invasões brutais, talvez por exércitos poderosos ou ameaças repetitivas ao longo de gerações. A facilidade com que essas portas se integram ao sistema como um todo, combinadas com câmaras de controle e passagens verticais de fuga, revela uma mente arquitetônica extraordinária. Alguém não apenas sabia construir uma cidade subterrânea. Sabia como defendê-la de forma eficiente, silenciosa e implacável. Essa é a pergunta que ninguém consegue responder com segurança. As teorias mais aceitas atribuem a construção aos hititas, por volta de 3.500 anos atrás. Mas essa hipótese tem problemas enormes. Primeiro, não existem registros hititas mencionando cidades subterrâneas, nem vestígios claros de sua presença inicial nos níveis mais profundos. Segundo, a técnica usada em Derinkuyu não aparece em nenhum outro lugar conhecido associado aos hititas. Outras hipóteses sugerem que povos frígios, persas ou mesmo comunidades cristãs antigas expandiram essas cavernas, mas isso também não explica o início de tudo. O fato é que os níveis mais profundos parecem muito mais antigos que qualquer uma dessas civilizações. Muito mais antigos. Alguns arqueólogos chegam a estimar que certas áreas podem anteceder a Idade do Ferro por milênios. Derinkuyu não foi construída de uma vez, ela foi expandida ao longo de gerações. O verdadeiro enigma é a origem. Quem começou a escavar? Quem teve o conhecimento e a motivação para criar algo tão monumental? Derinkuyu é como um palimpsesto arqueológico. Cada nível parece contar a história de uma época diferente. Os níveis superiores, mais amplos e melhor acabados, sugerem períodos mais recentes de ocupação. Já os níveis mais profundos têm marcas mais rudimentares, ângulos menos uniformes e câmaras enigmáticas cujo propósito ainda é desconhecido. Alguns especialistas acreditam que esses primeiros níveis podem datar de épocas tão remotas quanto o fim da Era do Gelo, quando pequenos grupos humanos buscavam abrigo contra mudanças climáticas extremas. Essa teoria, embora controversa, explicaria por que tantas estruturas subterrâneas antigas surgem globalmente nesse período, como se diferentes povos tivessem aprendido a se proteger de algum evento ambiental maior. Cada camada conta uma história, mas nenhuma responde à pergunta essencial: por que continuar cavando por tantos séculos? O que, exatamente, eles temiam ou esperavam? A parte mais surpreendente de Derinkuyu não está dentro dela. Está fora. Escavações mostram que a cidade subterrânea se conecta por túneis longos e estreitos a outras cidades do mesmo tipo, formando um sistema subterrâneo capaz de abrigar dezenas de milhares de pessoas. Algumas passagens podem chegar a 10 quilômetros, conectando Derinkuyu a Kaimakli, outra cidade subterrânea impressionante. Essa rede sugere coordenação regional, padronização arquitetônica e cooperação entre diferentes comunidades. Algo assim não se improvisa. Exige planejamento, comunicação e uma estrutura social que opere acima do que normalmente atribuímos às populações da época. Se essa rede foi realmente usada como abrigo em tempos de crise, estamos falando de uma das maiores operações logísticas da antiguidade, escondida sob os nossos pés. Viver em Derinkuyu não seria apenas possível. Seria eficiente. Os estábulos indicam que animais eram mantidos dentro da cidade nos períodos de refúgio, evitando barulho e movimentação do lado de fora. As cozinhas subterrâneas tinham sistemas para dispersar fumaça sem revelar a localização para inimigos.
Poços estrategicamente posicionados impediam contaminação externa, garantindo água potável mesmo em caso de cerco prolongado. As áreas comuns mostram que a vida comunitária era central, ninguém sobreviveria sozinho ali. Os arquitetos daquele mundo não estavam apenas construindo um abrigo, estavam construindo uma sociedade inteira adaptada à escuridão. Isso sugere que os povos envolvidos não eram camponeses improvisando soluções, mas comunidades organizadas, disciplinadas e com senso de continuidade histórica. Eles sabiam que o subterrâneo era uma opção real, talvez recorrente. E estavam preparados. A presença de uma igreja e de câmaras com estruturas geométricas indica que Derinkuyu também era um espaço espiritual. Isso não surpreende. Em momentos de crise, a religião se torna ainda mais importante. Mas a existência de templos subterrâneos levanta perguntas profundas. Seriam apenas espaços cristãos dos períodos mais recentes? Ou haveria ali vestígios de cultos mais antigos, talvez vinculados às primeiras camadas da cidade? Alguns estudiosos acreditam que certas salas de formato enigmático, com pilares sem função estrutural aparente, podem ter servido a rituais pré-cristãos. Se isso for verdade, Derinkuyu preserva práticas espirituais de múltiplas eras, como se a cidade fosse um arquivo vivo das crenças humanas ao longo de milênios. Uma espécie de memória subterrânea do espírito humano. Nenhuma obra desse tamanho surge sem uma motivação poderosa. E aqui começam as especulações mais profundas. Derinkuyu pode ter sido usada como refúgio contra invasores, árabes, persas, mongóis, romanos. Mas nenhuma dessas ameaças explica a criação original, apenas o uso posterior. Existem teorias que apontam para desastres naturais, frio extremo, cinzas vulcânicas, tempestades de poeira. Outras falam em perseguições sistemáticas, que obrigavam comunidades inteiras a desaparecer do mapa por longos períodos. Mas há uma terceira linha de pensamento, mais ousada, a de que Derinkuyu é o resultado de um trauma coletivo ancestral, tão antigo que se perdeu na memória, mas persistiu na forma de uma tradição: cavar, preparar, esconder-se. Algo aconteceu num passado distante. Algo grave o bastante para convencer gerações a viverem abaixo da terra. Apesar das teorias populares, a arqueologia oficial não arrisca grandes afirmações. O motivo é simples: Derinkuyu não oferece quase nenhum artefato conclusivo. Não há inscrições originais, não há datas precisas, não há ferramentas preservadas, não há ossos suficientes para reconstituir um cronograma. O que existe são paredes esculpidas e a vastidão do vazio. Por isso, muito do que sabemos se baseia em comparações, padrões arquitetônicos e hipóteses. Esse silêncio material torna Derinkuyu ainda mais enigmática. É como se alguém tivesse apagado todas as pistas que normalmente nos ajudam a reconstruir o passado. Ou como se a cidade tivesse sido feita para não revelar seus segredos. Cada túnel, cada porta, cada câmara parece dizer a mesma coisa: havia um propósito, mas não era para ser entendido facilmente. Uma das características mais impressionantes de Derinkuyu é a sua durabilidade. Não importa quantos séculos passem, as paredes de tufo vulcânico permanecem estáveis. A escolha desse tipo de rocha não foi casual, é macia o suficiente para ser escavada, mas endurece ao entrar em contato com o ar. Isso significa que os construtores conheciam profundamente o terreno. Eles sabiam como moldá-lo, como evitar desmoronamentos, como distribuir peso. Derinkuyu não foi improvisada, foi planejada com genialidade. E essa genialidade não pertence a uma única era. Ela se estende por gerações, talvez milênios. Cada nível acrescentado, cada túnel expandido, cada porta esculpida é parte de um projeto vivo, orgânico. Uma obra coletiva que ultrapassa a vida de qualquer indivíduo. Quando olhamos para Derinkuyu hoje, vemos apenas uma fração do que ela foi.
Especialistas acreditam que grande parte da rede subterrânea permanece inexplorada, fechada por segurança ou simplesmente desconhecida. E isso significa que ainda há segredos enterrados, corredores que nunca foram iluminados, câmaras que ninguém sabe para onde levam. O que encontramos já é impressionante. O que não encontramos pode ser ainda mais extraordinário. Derinkuil é um lembrete de que o passado é sempre maior do que nossa capacidade de estudá-lo. Um monumento ao desconhecido. No fim, Derinkuil não é apenas um feito arquitetônico. É um enigma existencial. Uma cidade inteira, construída muito antes do que parece possível, conectada a outras cidades, preparada para defender, abrigar e sustentar milhares de pessoas. É uma obra que exige conhecimento, motivação e organização social, muito mais do que acreditamos que sociedades antigas possuíam. Talvez o maior mistério não seja como ela foi construída, mas por quê? O que levou um povo a escavar um mundo subterrâneo inteiro? Medo? Tradição? Sabedoria ancestral? Ou algo que simplesmente esquecemos? Derinkuil é a prova silenciosa de que a história humana é cheia de capítulos ocultos. E de que alguns deles ainda estão enterrados.